No livro de Mateus, capítulo 16 em diante. Aleluia, vamos ler esse texto e ver o que o Senhor Jesus nos fala. Hoje cheguei na casa e fiquei bem feliz, cara, pelo seguinte, esse texto vai tratar até um pouco disso, né, cara? A gente pergunta muitas vezes a Deus o sinal do Senhor, né? A gente quer, Senhor, o Senhor está nesse lugar? O Senhor está comigo? As pessoas que vêm aqui têm o Senhor? E fora as outras dezenas de perguntas, o que eu vou fazer no futuro, e queremos sinais, é ou não é? A gente faz muitas perguntas, não que seja errado, mas o Senhor também ele vem nos mostrar nesse texto que a gente pede sinais e os sinais são dados, só que alguns não conseguem enxergar, e tem gente que quer mandar em Deus um sinal do jeito dela, né, cara? Enfim, a gente tem que entender só um resumo bem rápido. A gente não manda em Deus, amém? Amém. O Senhor é Deus. A nossa vontade não é a vontade de Deus. O meu sonho não é o sonho de Deus. O meu projeto não é o projeto de Deus. O que penso não é a forma que Deus pensa. O que eu acho do mundo não é a forma que Deus acha. E a gente, quando nova criatura, a gente aprende a ser convencido e luta para viver aquilo que somos convencidos da parte de Deus, é ou não é? Pelo menos deveríamos, né, cara? Mas enfim, aí quando eu cheguei hoje na casa, aí eu vi o Carioca, fiquei bem feliz, cara, porque eu fico triste quando chega um irmão que passou pela casa e recaiu, cara. Não é apontar dedo, porque eu passei 3 tratamentos, eu precisava só de um, e eu estou vivendo o meu terceiro, e espero que seja até o retorno de Cristo. Mas aí eu vi o Carioca, olhei e falei, cara, o que você está fazendo aqui? Ele todo sorridente, irmão, vim visitar. Que cara preconceituoso eu sou, né? Quando eu vi ele, eu falei, caiu, miserável, o que você está fazendo nesse lugar, rapaz? Não, irmão, eu venho sempre visitar aí, cara. Que da hora isso, um testemunho da casa. Um irmão que nasceu aqui, que está passando por lutas, provas lá fora, que está sofrendo bastante e está vencendo muito também, que vem conquistando as bênçãos e vem aprendendo a lidar com os fracassos de forma correta, porque não é que servir a Deus vai ganhar tudo. Servir a Deus eu vou ganhar tudo que necessito, isso é um fato. Abaixa um pouquinho o microfone para não ter microfonia, por favor, irmão. E como é bom isso, cara. O meu interesse quando eu venho na casa, eu sempre digo, cara, que vocês acreditem, é possível uma vida sem droga. Eu sou testemunho disso. O que vocês estão passando aqui, eu passei também, eu tô ligado, é difícil. Não é fácil, não é mamão com açúcar, e nem deve ser. Tem que ser difícil, tem que ser terrível, tem que ser doloroso. É o processo do nascer e morrer, né? Primeiro se morre, depois se nasce, e esse processo é doloroso. Aí você vê agora chegando o cara aí, mano, visitar, você não consegue se ver no futuro fazendo isso? É o que Cristo espera para você, falar, filho, eu quero que você morra aqui, as convicções do passado suas sejam deixadas para trás, seus desejos do passado sejam deixados para trás. E quais são esses desejos? Aqueles que você carregou até o portão, aqueles que te levou para a biqueira, que te levou para a noia, te levou para o tráfico, te levou a fazer essas besteiras que você fez. Essas coisas têm que ficar para trás. Essa forma de postura que você acreditava ser de homem, isso tem que ficar para trás. Foi coisa de moleque. Para que nasça um verdadeiro homem, um homem valoroso, com virtudes, que no meio da treta, no meio do negócio difícil, no meio das coisas ruins do mundo, tenha a postura de homem e não retroceda, não volte atrás. Isso é da hora. E eu fico muito feliz quando eu vejo um irmão da casa fazendo isso, cara. Voltando aqui como um testemunho do sim, é possível. Isso aí tá bom, né? Tá alto aí, tá de boa, Leandro? Dá pra ouvir de boa? Aleluia. Amém? Amém. Então temos que aprender a morrer para nascer, glória a Deus. Mas vamos pegar o texto, o capítulo 16 de Mateus, glória a Deus, diz assim, no versículo 1 do livro de Mateus, capítulo 16. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe para que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá um bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis o sinal do tempo? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas.
e deixando, retirou-se. Aleluia, só até aqui. Sabe quem eram os fariseus e saduceus, irmãos? Pessoas que sobem no púlpito de hoje em dia. Pessoas que têm conhecimento da palavra, que têm uma posição social sobre a grande massa. Pessoas que têm cultura, conhecimento e podem, através desse conhecimento, subjugar as pessoas que não detêm conhecimento. O fariseu e o saduceu nós poderíamos colocar hoje até mesmo como professores de escolas, mas vamos direcionar mais para pastores, presbíteros, diáconos, membros da alta plebe evangélica, sabe? As pessoas que colocam a sua autoridade sobre outras pessoas. Esses homens, ao saberem que Jesus ali estava, a palavra diz que ele foi tentá-lo. A palavra tentar quer dizer colocar em prova. Vamos ver se o cara é o cara. E Jesus, como eu sempre falo, mano, uma coisa legal de Jesus é que ele não dá respostas, ele dá perguntas. A resposta dele geralmente é um tome na tua cara e responde essa pergunta que te dou. Eu acho fantástico, porque Jesus, ele nos quer pensando, amém? Amém. O Senhor Jesus não quer que você seja alguém que só fala amém para tudo e não pensou do porquê disse o amém que você disse. Quando você fala um amém, você concorda. Então não diga um amém sem concordar com nada. É como aquele cara que eu vi um vídeo uma vez bem famoso. O cara está ministrando e fala: quem não está ouvindo, diga amém. Metade da igreja, amém. Galera só está falando amém, não está nem aí interessado no que está falando. Engatinha um amém para tudo. Quem quer do Satanás fala glória, glória. O povo não está nem ouvindo, só está indo como gado, direcionado. Jesus não chamou gado. Jesus não te faz um homem que vai seguir sem pensar. Te faz um homem que vai seguir porque pensou. Amém? Amém. Porque você pensou, você vai segui-lo. Porque você viu que está certo, você vai obedecer. E isso não quer dizer você concordar. Quer dizer que você vai falar: caraca, não é que ele tem razão? Vamos aí, está certo ele. Assim é Jesus. E para nos convencer, geralmente ele joga umas perguntas no meio. Enfim, chegou esses doutos da palavra, pessoas que conheciam, e falou: vamos tentar ele, vamos ver se ele é o cara. Dá um sinal para mim aí. Mostra aí uma evidência de que você é quem diz ser. Jesus contempla os caras, fala: olha, meu, vocês olham o céu e vocês sabem se vai chover ou se não vai chover. Muitos de nós, quando acordam, conseguem só pela nuvenzinha falar: vai chover à tarde. Ó, hoje vai trincar o solzão da hora. É ou não é? Os pescadores sabem, hoje é dia que pesca bonito. E tem dia que não pesca nada, só olhando pela nuvem. Eu não tenho ideia como faz isso, mas quem manja sabe. Aí Jesus coloca uma pergunta para os caras: vocês sabem isso, mas percebeu os sinais do retorno dele e vocês não entendem? Irmão, por que Jesus te chamou? Só fazer perguntas por enquanto e não respondam. Jesus, ele te chama para te salvar, amém? Ele quer te salvar porque você merece ir para o inferno. Ponto. Eu devia estar no inferno, faz uma cara. Ó, quem aqui não deveria? Aí ele sabe que no dia da ira do Senhor, quem não estiver com Cristo vai para o inferno. E ele chega e fala: venha comigo, quero te salvar. Eu morro por você. Creia tão somente nisso. Ele já te chamou, não chamou? Se não chamou, corre para ouvir, cara. Você precisa ouvir esse convite dele. Ele chega, chama a gente, nos agracia, e ele deixa certas evidências na Bíblia sobre o retorno dele. Mas ele não diz: comecem a obedecer quando perceberem que ele está às portas. Mas estejam vigilantes, prudentes, como se ele voltasse aqui e agora. Porque isso pode acontecer. E a Bíblia deixa certos sinais que o Senhor já entregou, como tremores de terra, pestes mundiais, e o coronavírus é um pequeno símbolo do que há de acontecer no tempo final. Guerras, rumores de guerras, trepidações, que são os terremotos. Aí a gente fala: pô, o terremoto sempre existiu, mas nunca na escala que hoje existe. Antes tremia uma terrinha aqui, outra terrinha ali, outra lá, num espaço de tempo longo. Hoje o globo inteiro está tremendo, ao mesmo tempo em todos os lugares, como ele disse que haveriam
o aumento sem precedentes na escala do mundo, e nós estamos aqui como quem não consegue enxergar os sinais que ele falou que viriam. As profecias que foram entregues sobre o Mar Morto, que hoje é a vida, até peixe tem nele, as guerras que haveriam no Oriente, quem venceria essas guerras, todas já aconteceram, sinais já foram dados, e ele ainda está convidando. Eu só não entendo porque ele é tão louco assim, porque os sinais do retorno ele já deu. Por que ele continua convidando, eu não sei. Eu sei que uma hora ele volta, e nessa hora o convite terá sido fechado, não existe mais entrada para aqueles que não pegaram o convite e vivem esperando a boda do Cordeiro e esperando o casamento do nosso rei, né? A quem que é a noiva de Cristo? É eu e você, cada um nas nossas vestes de noiva. Aí Jesus, quando responde isso aos fariseus, pessoas que estão em casa de recuperação, cansadas de ouvir mensagem, pessoas que estão todo dia ouvindo palavra, nada acontece, nada transforma, nada muda, está querendo que tipo de sinal? Se todos os sinais que eram necessários ele já entregou, ele está falando assim, para você não há sinal nenhum mais. A sequência do texto vai dizer que o único sinal que será dado aos fariseus, aquelas pessoas que estão em casa de recuperação, ano após ano, uma nova casa de recuperação, 30 internamentos, achando que é sarro, achando que é piada, pessoas como eu, que 3 vezes se internou, achando que é sarro, que é piada. Ele está dizendo, você está querendo um sinal hoje? Você está querendo um sinal? O único sinal que você tem hoje é o de Jonas. Vocês conhecem a história de Jonas, irmão? Sim ou não? Sim. Jonas, o profeta que não quis servir a Deus, saiu vazado. No final da história diz que o peixe pega ele, um grande peixe, não fala qual, e ele passa 3 dias no ventre do peixe, até que o peixe regurgita ele. Quando ele acorda, ele está na mesma praia do dia que ele fugiu de Deus. Deus voltou ele até lá ao início, falou, agora escolhe novamente, mas escolha bem. Aí ele obedece e faz aquilo que deveria ter feito desde o início. Só esse sinal que Deus te entrega, meu irmão. Ele te devolve aqui nessa mesma história, nesse mesmo local, na presença dele, para falar assim, aí, escolha. Qual que é a escolha que você vai tomar, Vários? Qual é a decisão que você vai tomar? O noivo está voltando. O noivo está vindo. O que você está esperando? Hoje Deus veio e agraciou a gente. Nos trouxe um visitante dele, um filho dele. Com certeza dando umas mancadas no meio do caminho. Ele não é um homem perfeito. Ele está em aperfeiçoamento. Ele está em melhoramento, é ou não é? E um dia chegará na graça do Pai perfeito, eu tenho certeza. Assim seremos em nome de Jesus. Mas Jesus está falando para mim e para você essa história hoje. Te chamei, você fica pedindo sinal, quer uma evidência de Deus na tua vida. É o dia que você quer dar um murro e você controla e não dá. É o dia que você vai verbalizar palavrão e você não o diz. É um sinal que o Espírito está em você, amém? Amém. Hoje ele está sendo brando, ele está falando, eu estou dando sinal quando eu falei que não daria. Mas enfim, cara, para esses homens Jesus falou, para você é só sinal de Jonas. Pergunta para vocês, quantos homens da Bíblia contemplaram que Jonas ficou 3 dias dentro do peixe? Quantos? Contemplaram, viram? Nenhum. Só o testemunho de Jonas que contou. Agora eu preciso crer que a história de Jonas é mentira porque não teve ninguém testemunhando isso? Não. Está escrito porque sim, isso é fato consumado, com certeza. Porque está escrito, com certeza. Mas da mesma forma está escrito que Jesus Cristo morreu por 3 dias e que desceu. Foi ou não foi? E que subiu. Quantos homens contemplaram que isso ocorreu com Cristo? Só aqueles que estavam lá embaixo. Os que estavam vivos, nenhum. Eles não contemplaram Cristo descer à terra. Eles viram uma morte física aparente. A eles podia ser só aparente. Foi o que aconteceu com os fariseus no tempo de Cristo. Depois que o corpo de Cristo some, eles falam que não, é mentira, ele não estava morto, ele mentiu. Você precisa contemplar a morte de alguém para acreditar que pode existir vida, Vaso? Você precisa? Se precisar contemplar a morte de alguém, que seja você essa pessoa morrer. Jonas, para ter o testemunho que tinha, ele falou por si, ele falou da experiência própria.
Ele falou da própria vida e daquilo que ele viveu e partiu ao ponto de fazer. Ele partiu de um erro dele, quando fugiu de Deus. Cristo, quando desceu à terra, a história toda é contada não porque alguém viu, mas porque Cristo compartilhou os feitos que ele fez durante esse passar dele. O que você está esperando que aconteça, meu irmão? Para que você seja esse homem que compartilha uma vida transformada e nova, porque você vive essa vida nova, porque você é essa nova criatura. Não precisa alguém vir aqui te apontar as leis que Deus te diz, você é um homem do Senhor. Você sabe se você é ou não é? É ou não é? Você sabe se é ou não é? Aleluia, Deus. Você sabe como era o homem do mundo, a postura, a forma, como agia, aquele homem que deveria morrer? Você sabe como ele era. E o homem do mundo é diferente totalmente daquele. Você precisa só do sinal de Jonas, eu quero dizer, a tua experiência com Deus. É como se você ficasse e morre 3 dias. Depois você acorda, desperta e anda. Desperta e começa a obedecer. Indiferente se no começo você desobedeceu. Jonas, ele teve esse testemunho, infelizmente partindo de uma fuga de Deus, de um não querer obedecer, de um querer viver a própria vontade. Jonas começou o percurso na história do livro fazendo algo que Deus não pediu, desobedecendo, tendo birra. Mas quando teve, enfim, algo visível a ele, sentiu, ele falou, não, cara, agora eu tenho que fazer algo diferente. Você já morreu nesse lugar, Vaz? Não responda. Mas você já morreu dentro desse lugar? Está dentro do peixe? Aleluia. Esse é o sinal que Deus entregou para os fariseus. Uma história. Jesus, ele entrega uma ideia, cara. Quando foi debater com os fariseus, ele não ficou dele papo, vamos para o murro se você não acredita. Ele contou um fato, ele contou uma história, uma ideia na cabeça do homem. Pense sobre essa ideia que eu te entrego. Só essa ideia que você vai ter de mim. E só essa ideia converte qualquer um, velho. Deus é fantástico. Mas enfim, vamos continuar. Versículo, eu vou pegar o 4 de novo ali. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, se nem o sinal do profeta Jonas. Quem que é a geração má e adúltera? São os fariseus que ele estava dizendo. O que é uma pessoa má? Uma pessoa que só faz cagada, não é você esse cara? Não é? O que é um adúltero? Alguém que cobiça aquilo que não é teu. A gente pensa em mulherada toda hora. Está errado, Vaso? Está errado, controla esse pensamento aí. E Jesus está falando para homens como nós. Nós que somos maus, nós que somos adúlteros. Nós estamos pedindo sinal para Deus. Acaso tem algum homem aqui que veio por causa do Yakult? Foi Todinho que te trouxe para essa casa? Não, Vaso. Foi Pedrinha. Foi Robinho. Foi Patifaria. Foi ou não foi? Foi. Não fala para você ficar assim, o que é esse cara? Eu fiz isso também. Não falo para te apontar o dedo, mas para você assumir responsabilidades. E você entender o que te trouxe aqui. Tem gente que chega aqui agora, eu sou cara. Meu, volta ao início. Lembre de onde Deus te tirou. Você não se torna alguém melhor que ninguém ao chegar aqui. Mas você parte de um ponto de, enfim, admitir sua fragilidade contra a droga. Enfim, admitir que é um descontrolado e irresponsável. É, mano? É verdade. Se fosse controlado, eu não estava aqui, né, mano? Conheço assim de gente que consegue fumar pedra e não fez os erros que eu fiz. Bem mais controlado que eu era um descontrolado. Ainda hoje sou descontrolado, por isso que não volto pro lixo. Senão destruo tudo em 5 minutos. Não precisa nem do capeta. Sozinho eu faço o estrago. E Jesus falou para esses caras, falou para mim e para você, Vaz. Esse texto aqui, é bom a gente entender no texto onde eu estou inserido. Para a gente ter o lance da humildade. Falei, Jesus, esse cara e é eu. O bagulho é louco pro meu lado. Para a gente falar, quem sou eu para ficar pedindo sinais a Deus? Se o Senhor é Deus, faça isso. Oi? Já logo não acredita que Ele é Deus. Porque se Ele é Deus, ou seja, uma possibilidade dele existir. Se o Senhor é Deus, o Senhor vai fazer isso. Um adúltero, um homem mau desse jeito, querer isso? Sinal de Jonas para você. É bom, cara. Para quem sabe, se o dia que a gente se for um pouco bom e deixar de ser o adúltero que fomos, nós poderemos dizer, Senhor, Tu és Deus. Faz isso. Eu não duvido que Ele é Deus, eu sei que Ele é. E falo, Deus, pela Tua misericórdia e Teu amor, faz para mim, Senhor.
Aí ele falou, não, valeu Jesus. Falou, não, tá tudo certo. Aí já muda o patamar que encontramos com ele, entendeu? A forma que nós tratamos com Deus. Você está na postura ainda, se o Senhor me ama, se Deus existe. A postura do fracassado, do derrotado, do que ainda não acredita que Jesus é o Senhor. Coloca uma preposição antes dele, se o Senhor é Deus. Se Deus existir, se Deus me amar, vai acontecer tal e tal coisa. Logo ele não é Deus, ele é um servo meu, que vai e busca as coisas que peço. Para homens assim ele diz, para você, só sinal de Jonas. Para você, só vai conhecer a história que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. E porque você cometeu erros e vacilos, ele morreu. E ressurreto hoje está para a glória do Pai. É isso que nos é contado. E só vai experimentar isso a pessoa que conhece a palavra e fala para Deus, se você é Deus. Está entendendo? É bom para você se entender onde você se encontra, mano. Para um dia você ter o privilégio de falar, Senhor, Tu és Deus, me ajuda nessa questão. E ele fala, filho, eu sou Deus, eu te ajudo. Saca, mano, é muito diferente. Saber pedir com conhecimento, com humildade, sabedoria, não é isso, pastor? Sim, isso não quer dizer o que ele vai... Não, porque às vezes eu falo por mim, às vezes eu quero algo, porque quando não tinha ele eu fazia da minha maneira, então já era totalmente errado, que era pior. E às vezes eu vou cobrar de uma forma sem saber entender. Que eu quero entender o que? Às vezes eu posso pedir algo para ele, mas da forma que eu peço, porque se não vir no tempo que eu quero, da forma que eu estou pedindo, tchau. Então, tem isso, porque também às vezes pode até fazer e depois eu não ligar mais. Exato. O problema é da gente achar que Deus não sabe fazer aquilo que eu estou querendo que faça, né? Porque a gente verbaliza que Deus ele é onipotente, onipresente, né? Onisciente, ele sabe de tudo, ele está em tudo quanto é lugar e ele é o cara. Mas na hora que é para minha petição, não. Deus está demorando, Deus está errado, isso não está certo, né? A gente muda quem é a figura de Deus como se ele fosse algo menor do que eu. E ele nunca será próximo àquilo que a gente imagina. Ele é muito maior, com certeza. Mas o nosso problema é delimitar quem é o Criador, quem é o Pai. Eu quero trazer bem isso, irmão, enfatizar bem isso, porque na Casa de Recuperação a gente parte do princípio que a partir de agora é só vitória. Não é, cara. A partir de agora é só guerra. Porque agora a gente está sóbrio para entender a dimensão de uma batalha. Agora a gente está lúcido para entender as responsabilidades que temos perante as coisas. De falar, é só pau quebrando, é só dificuldade. Aí é só vitória quando eu me posiciono como um guerreiro. Quem vence é ele, o guerreiro sou eu, e quem vence a batalha é o estrategista Jesus, maior dos generais que existem, não é? E no meio da pancada, eu vou ser amputado em umas partes, levar ponto em outras, vou perder umas batalhas e retroceder. A Bíblia mostra que o povo de Deus perdeu várias batalhas, não é? Várias batalhas perderam, tinham que recuar, muitas das vezes por desobediência do próprio povo. Enfim, eu quero enfatizar isso, Vaso, para você se reconhecer quem é você nessa história. Se você está num outro percurso já, se você está um pouco mais à frente da história, não se vanglorie, só agradeça a Deus por enfim você estar vivendo o que Ele espera de você. Agora, se você ainda não chegou nesse nível, ainda é tempo. O Cordeiro ainda não retornou. Nós podemos aqui na terra ver grandes sinais e maravilha do Pai, não porque eu quero saber se Ele é Deus, mas eu verei porque sei que Ele é Deus. Amém? Amém. No versículo 5 fala assim, Jesus, o que acontece no finalzinho, perdão, ele deixa, ele vaza, cara, ele entrega essa, não gostou, chupa essa manga, minha versão, amém? Ele fala, não gostou, mano? Toma, é essa a história, sai fora, vira as costas, sai andando. Jesus entregou a verdade, Jesus não entrava em debate, não, peraí, agora eu vou te convencer, vamos conversar. Essa é a verdade. Não gostou? Paciência. Não gostou? Tá bom, tudo bem, fica com a tua mentira aí. Aí Jesus faz o que? Ele se retira, ele vira e sai vazado, cara, sai de boa, não vai ficar perdendo energia com gente que não merece a energia que ele tem. O versículo 5, e passando seus discípulos para outra banda, ou seja, atravessaram o local que estavam, foram para um outro bairro, sei lá do que, de camelo ou de barco, né? Eles tinham se esquecido de fornecer pães, ou seja, eles tinham esquecido de pegar alimento.
E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Os homens estavam chegando em Jesus, né? Esqueceram de comprar pão na padaria. Falou: mancada grave, mano. Cadê o pão? Jesus está louco, os fariseus morto de fome, e a gente esqueceu do pão. Aí Jesus olha para os caras, fala: cuidado com o fermento dos fariseus. Aí os caras já falaram: meu Deus, Jesus falando do pão que a gente esqueceu. Cambada de vacilão que nós somos. Quantas vezes a gente esquece de certas coisas, né, mano? Aí os caras já ficaram com medo. Falaram: nossa, Jesus está falando do que esquecemos. Versículo mais à frente, que nós vamos dar um pulo aí só para não ficar muito maçante. Lá no versículo 12 fala assim: então eles compreenderam que lhe não dissera que se guardasse o fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Jesus falou no versículo anterior: ó, cuidado com o fermento dos fariseus. À frente diz que os discípulos entenderam que Jesus estava alertando o povo para não se encher da doutrina de fariseu. Quem é velho de casa já ouviu diversas vezes, sempre repetindo a tecla: cuidado com o púlpito, o local das vaidades. Cuidado com os homens que colocam seus títulos sobre as pessoas. Meu nome é Rafael. Meu nome não é pastor. Pastor é título. Pastor é uma posição que você tem em determinado local. O seu nome não vai mudar com o outro, a não ser que Deus o diga. Pastor não é nome. Amém? Amém. Tem gente que gosta do título, porque subjuga aquele que não tem o título. Se tornou, foi ungidinho, diácono. Não estou satirizando isso. Eu respeito muito quem exerce essa função como a Bíblia manda. Mas eu estou querendo dar um tapa na cara quem acha que esse título vai transformar alguém em homem de Deus. Não o faz. Jesus alerta os caras, fala: ó, cuidado com o fariseu que vem com as suas falsas doutrinas. Cuidado com os homens que vão querer impor uma autoridade sobre a tua vida, porque dizem que tem cargo na igreja. Aonde está? O respeito, ele é mútuo, ele não é de acordo com o cargo. Eu respeito a minha liderança na função que ela exerce dentro da minha igreja. Na minha casa, meu pastor não interfere, porque quem é a cabeça da minha casa? É Jesus Cristo, o Senhor. Hoje em dia, muitas denominações chegam e corrompem até mesmo as famílias, porque colocam sobre o homem um determinado dogma que deve fazer com que a família dele siga, tirando do homem a cabeça que ele é dentro de um lar. Aí esse burro não lê a Bíblia, acredita que o título dele está acima da autoridade que Deus lhe derramou. Você é um homem, é ou não é? Se não é casado, um dia de ser, em nome de Jesus. E nesse dia você é o cabeça da tua casa, a não ser que você mora com a tua mãe ainda. Esse é um sem vergonha encostado. Deixa a veinha, ou cuida da veinha. Mas quando tiver o teu lar, você que paga o teu aluguel, glória a Deus, você é o cabeça da tua casa. Quem manda no seu lar? Você. Quem ali gerencia a família? Você. A esposa precisa de algo, quem tem que comprar? É você. Seus filhos precisam de algo, quem tem que comprar? É a tua esposa ou você? É você. Toda a responsabilidade sobre o lar. A família não ora, quem que é o culpado? É você. Os filhos não conhecem Jesus, quem é o responsável? É você. A tua esposa é uma devassa, só pensa em pornografia, só faz coisa errada, quem é o responsável? É você. Fica culpando o capeta, rapaz. Você é o cabeça do teu lar. Essas são pequenas coisas que as igrejas estão tirando de nós aquilo que Deus deu. Nós somos homens, amém, Vasco? Nós não somos aqueles moleques do mundo que viviam como o mundo acreditava. E também não podemos ser moleques evangélicos, que acreditam que o preceito evangélico é o correto. Não é. O preceito correto é o bíblico, é o que a Bíblia diz. Jesus alerta os homens contra fariseu. Fariseu, pessoas que comem Bíblia. Chega e xeleque versículo bíblico na tua cabeça, e você fica todo assim, nossa! Só que o cara perverte a verdade em mentira, tira do contexto um texto e faz com que você acredite numa heresia. Se você não for um homem que diz: eu sou homem, eu vou ler Bíblia, eu serei responsável pela doutrina da minha casa, eu vou saber quando é Jesus e quando é o capeta falando, você vai lá, cheio de enxerto do homem, cheio de fermento mundano, só porque o homem sobe no púlpito e diz que ele é homem de Deus. Você é um homem de Deus. Aleluia. Nunca nada te tirará esse título que Deus te deu. Ao aceitar Jesus, homem de Deus, você é, cara. Você não vai se tornar, você é. Experiências pequenas ainda, calma, é tudo uma constância, é tudo no tempo determinado. Estão me entendendo?
Porque se você entender isso, se for um cara que lê a Bíblia, não para jogar sobre os outros, você lê a Bíblia para jogar sobre si, vai chegar dias que pessoas dirão coisas que não são verdades. Você saberá na hora falar, isso vem do Satanás, velho. Isso é do diabo. Ou é falta só de discernimento do tonto, que seguiu um outro tonto e está passando para mim. Aí você pensa assim, eu não serei o tonto que vou seguir o cara. Eu não vou ser o burro seguindo o burro. Eu sou um homem sábio, apesar que estou aprendendo. Cara, veja que isso para mim é um mal de Cristo para minha vida. Na minha primeira queda, eu conheci homens de Deus, cara, de Deus para mim, só homens de Deus. Só que vacilão, eu também sou um vacilão, e eu sou um homem de Deus. Só que daí eu fiquei muito próximo e conheci erros deles, imperfeições deles. E eles não davam certas exortações para os filhos como davam a nós. Você cometeu um vacilo, vai para a cadeira. O filho dele pegava a menina do lado, não tinha problema nenhum. Sobe no púlpito e diz que Jesus Cristo é o Senhor. E eu descobri certas coisas e eu fiquei revoltado. E eu fiquei indignado. Ao invés de ser um homem dizendo que está errado, vamos ajudar o rapaz. E o pastor também deveria ser corrigido. Meio chutei o balde. Falei, cambada do Satanás, eu não fico com eles, vou fumar pedra. No resumo foi isso que fiz. A minha indignação não foi ter a postura de um homem de Deus, foi retornar ao lixo do qual Deus me tirou. E eu culpei as pessoas, culpei o capeta. O diabo é sujo, claro que ele é sujo, desde que existe a humanidade ele é um sujo, ele não começou a ser sujo hoje. Conta uma novidade aí. Quando que é a muleta que você vai usar hoje? O inimigo é sujo. É sujo e será sempre. É ou não é? Com certeza. Então para de usar essa desculpa. Eu estou tentando parar com esse negócio, velho. Não, Jesus, nunca mais falou do diabo. O diabo nada, rapaz, é um fracassado. Desgraçado, já perdeu, não vai perder. Já perdeu, já é um derrotado. Enfim. Estão me entendendo? Glória a Deus, glória a Deus. Jesus vai trazer homens dele para falar contigo. Não é os títulos desse homem que farão ele ser um homem de Deus, amém? E o Senhor, da mesma forma, ele permite homens que não são dele, cara, falar da palavra. A palavra, cara, ela tem um poder muito grande. Não é nós que temos o poder, é a palavra que tem poder. E muitas das vezes a palavra, no poder que ela tem, mesmo na boca de um ímpio, ela faz um resultado pancadão. Ela surte um efeito fantástico. Vocês viram já esses caras que... Como que é aqueles caras de empreendimento? Esqueci o nome que é dado para eles. Coach. Já ouviram esse termo? Coach. Os caras têm os púlpitos também assim, e eles fazem negócio de empreendimento. Nada errado, mano. Amém? É um empreendimento, vai quem quer, enfim. Não estão falando de Deus nem do diabo. Mas eles pegam princípios bíblicos para empreender e para vir a crescer no negócio, né? Colocam contra aquele negócio de você acreditar no que está investindo. Óbvio, se você não acredita, por que você investe? Você é louco. E eles colocam princípios bíblicos e surte resultado, porque o cara tem uma fórmula mágica? Não, é porque a Bíblia tem a fórmula mágica. É porque a Bíblia é o que é certo. Os caras falaram, bom, a Bíblia é da hora, hein, mano? Vou colocar no meu negócio, o povo compra a minha ideia. A Bíblia é de graça, mano. Quantas Bíblias aqui não tem sobrando nessa casa? Agora tem gente pagando X horrores para subir no bagulho dos caras. Não sou contra isso. Estou mostrando que mesmo pessoas que não têm Deus, quando usam princípios bíblicos, elas conseguem ter efeito sobre a própria vida. Só que imagine a gente seguindo esses homens como se fossem de Deus. Vamos conduzir a caminhos que não vêm de Deus. Entenderam isso? Seja vigilante quanto ao que você ouve, irmãos. Você é responsável por isso, não o pastor dessa casa. Como eu sempre digo, vocês não sabem se eu sou de Deus. Vocês não sabem, cara. A não ser o irmão que tem o dom de discernimento do Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo brada. O que tem esse dom, que é maravilhoso. Agora os demais podem acreditar ou não. Certeza não tem porquê. Não me conhecem intimamente. Não anda comigo no corre do dia a dia. Não sabe se o que eu digo é mentira. Aí como você pode ouvir uma mensagem em paz, sabendo ouvir a mensagem, não o preletor da palavra? Se o que eu digo tem conceito bíblico, de fato. E como que você vai saber isso? Só lendo. Só você buscando. Só você orando. Somente você sozinho, lendo, buscando conhecimento. A palavra te é ministrada aqui nesse local, o que você faz com ela? Sai daqui e vai direto para o televisor? Não tem problema em estimar a tela, mano. Você sai daqui e vai pescar, sei lá o que faz aqui na casa depois. É só isso, você sai, pum, e parte para o abraço.
se você tiver prudência e querer ser um servo do Senhor, você vai falar: Jesus, aquele negócio que o irmão falou mexeu comigo, vontade de dar um murro nele naquela hora, é teu, Jesus. E vai conversar com o Pai. Ele fala, cara, Ele te ama, mano, Ele ama você, Ele é apaixonado por você, Ele morreu por você, amém? Amém. Ele morreu por você. No dia que Ele se entregou, Ele pensou no teu nome, Ele pensou na tua história, Ele sabia a tua capacidade. Ele falou: o nível que meu filho pode chegar se comigo estiver é aqui, não é ali na ralé, é lá, saca? E foi por você que Ele se entregou. Só que Ele quer um compromisso teu com Ele, não esse momento que você parece estar convencido, acha legal a mensagem, fala: que bonitinho. Grande coisa achar bonito. Você precisa aplicar na tua vida o conhecimento que vem dele. E é o teu compromisso, é você responsável, não outras pessoas. Ouvir essa mensagem não te converte de nada. Saber do que estou dizendo, nada acontece na tua vida se você não tiver o compromisso de pegar isso e aplicar no dia a dia, aplicar no teu corre. Amém? Amém. Então eles compreenderam que Jesus dissera para que se guardassem do fermento do pão. Não era do fermento do pão, perdão, mas da doutrina dos fariseus. Cara, deixa eu entrar em uma outra seara bem rápida aqui, estamos encerrando já. O que são doutrinas? Uma doutrina é uma forma de se aplicar à própria vida. Vamos colocar uma forma bem genérica, né? Uma doutrina, como antigamente as igrejas, as irmãs, elas tinham que colocar um véu na cabeça. Hoje em dia a congregação cristã mantém isso, com todo respeito à congregação cristã, acho fantástica. As igrejas todas fazem isso. O véu foi tirando da cabeça das mulheres, e muitas igrejas permitiram. No início as igrejas dividiam o homem para um lado, a mulher para o outro, como a congregação faz até hoje. Hoje em dia foi meio misturando. Você vê que a doutrina foi se renovando, foi se reciclando, foi se adaptando com o conceito da sociedade da época, né? Os homens não vestiam de forma alguma boné na cabeça. Eu lembro da Assembleia de Deus da década de 90, cara, quando eu odiava cristão, eu via eles falando mal, o servo do capeta, tirava sarro deles. Nunca um bonezinho. Se bem que a Assembleia eu acho que até hoje é assim, né? Mas não tinha boné. Hoje em dia, cara, pô, tirar meu boné, mano, você está pensando o quê? Deus sabe de todas as coisas. Oi? Ah, desculpa, idiota, para não pentear o cabelo, mano. Não estou falando dos irmãos que estão de boné, não, em nome de Jesus. Estou falando das igrejas, das doutrinas, o que aconteceu e a transformação e a renovação que elas foram tendo. A palavra de Deus muda? Sim ou não? Não. Continua mesmo. Parece que em teoria, né? Porque o que valia da palavra de Deus há um século atrás era de uma forma. A mesma palavra que, abre aspas, não muda, mudou para se adaptar com o nosso cotidiano. E Jesus está falando: cuidado com a doutrina dos homens, hein? Pessoas que dizem que comem Bíblia. Os homens falam assim que não pode usar coisa que o homossexual criou, não é? Daí você pensa: eu sou a favor, eu sou contra? Não vou fazer essa pergunta não, tá? Mas se são contra, porque usam terno, miseráveis. Quem criou o terno e gravata foi um casal homossexual, pô, você sabia? Se escandalizou, não vai usar mais? Cria juízo e pensa direito. Aí falam que não pode, é a doutrina que vão sendo enxertadas nas pessoas. Jesus bateu forte contra a doutrina. Cuidado com a doutrina. Aqui na casa tem uma doutrina, eu sei. É culto de manhã, de tarde e de noite também. E tem mais uns nos meios de vez em quando. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque você era um nóia vagabundo que não sabia nada. Você tinha que saber alguma coisa. Por isso, para fazer um intensivo com Deus. Lá fora a tua vida vai ser isso? Não, cara. Lá fora tem trampo, família, mulher, os casados estão lascados. Mulher consome o tempo danado. Não, né? Enfim, daí, só que você tem que entender que no meio de tudo tem que ter palavra. Você tem que ter postura de buscar um conhecimento. Aqui, se você não vem aqui, é capaz de o irmão te chutar da casa. Você ser expulso, não é? Quem nunca quer vir, chega uma hora que te chuta do lugar, mano. Lá fora, o que acontece? Quem te chuta? É Cristo. O pastor só quer teu dízimo. Jesus Cristo quer a tua vida. Você não entregou a vida, vai 100% para o inferno. Ah, você entregou o dízimo? Abraça o pastor, vai para o inferno junto. Está entendendo? Porque a doutrina humana diz isso: dá teu dízimo, vai no culto de domingo. E Jesus Cristo fala isso? Pensem, cara.
A doutrina, o que veio criando sobre nós? Será que nós servimos a Cristo porque o amamos? Ou obedecemos um sistema religioso do qual congregamos? Virou um clube de futebol, a denominação religiosa que pertencemos? Ou lá nós vamos porque amamos o Deus vivo que obedecemos? Entendeu? Eu quero só deixar perguntas. Cristo me ensinou a fazer perguntas. Ele gosta disso, né, mano? Quem é teu Deus? Um Deus de costumes e hábitos e tem que fazer certos rituais? Ou é um Deus que você tem postura de homem, sacrifícios a Ele porque Ele é teu Senhor? São coisas muito loucas que você tem que pensar com Ele. Jesus não quer uma doutrina na tua vida, se bem que existem doutrinas que nos ajudam a manter focados, amém? Os velhos de casa já ouviram, vou repetir, eu venho aqui porque eu preciso vir aqui, cara, eu preciso desse lugar. O pastor me cortou semana passada, é verdade, pouquinho antes de eu vir, o pastor falou, não vai dar, fiz assim, bufei, cara, li no celular, deu uma bufada, foi o tipo do pastor, pentei cabelo bonitinho, tô louco para ir, me tesourou. Eu tenho que ter postura da mesma forma, porque a minha doutrina é terça-feira está aqui. A minha doutrina é falar, não posso fumar pedra, porque como que eu vou voltar na casa lá falar com os caras, mano? Eu falei, agora eu não fui, droga. Eu pensei, não fiquei legal, não fiquei feliz, quer dizer. Na hora eu falei, tipo do pastor. Depois pensei, postura, Deus não precisa de mim, quem precisa sou eu. E é fato, mano. Mas a minha doutrina diz que terça-feira eu vou estar aqui de novo. E Deus não está interessado com a doutrina. Eu preciso voltar aqui porque eu amo Ele. Eu quero ser um exemplo dele na terra. Eu quero que quando me olhem, não digam para mim que sou um homem de Deus, mas quem me olhe, diga para si próprio, aquele homem é um homem de Deus. Também quero isso para a minha vida. Sabe, enxerguem meu Deus em mim, não porque eu preciso ouvir para ficar todo, mas que digam, aquele é um homem de Deus, eu também quero isso, sabe? Por isso eu fiquei muito feliz de ver você, irmão. Em nome de Jesus. Fiquem não. Foi o início da pregação. Eu pensei que tinha vazado já. Aleluia. Que bom que você está aí, cara. Como um leproso que volta a agradecer. É o que eu carrego para a minha vida. Quando eu vou para o Paraná, tenho que ir no Desafio Jovem. Quando eu estou aqui, a casa de recuperação que me permitir. Enfim, vocês são ferramentas de Deus para eu continuar. Pode ter certeza. Isso é bom, que é um lance de humildade. A gente voltar e lembrar, mano, sem doutrina, vamos amar esse nosso Deus. Eu espero um dia chegar na graça, e eu creio que eu vou, e eu ver você lá, e eu vou falar, você tá aí também, mano, uhul, imagina que da hora, cara. Lembre disso, no dia que você pensa em abandonar, você vai falar, cara, vai ter aquele dia que eu vou falar, uhul, você tá aí, cara, que da hora, vai ser louco de bom, e tá chegando, os sinais estão aí. Um dia eu quero fazer só uma breve assim, passagem, mostrando todos os sinais que já aconteceram de realizações bíblicas, de fatos consumados pós-evangelhos, tá? Pós o Novo Testamento. Cara, nós temos aí umas 30, 40 profecias depois de consumada a palavra do Apocalipse que se concretizaram. E não é coisa de Nostradamus ou aquelas malucas que acertam uma coisa em meio a 1 milhão. Erra 1 milhão, acerta um. Nossa, essa mulher é uma vidente. São coisas que a Bíblia escreveu titi a titi, está acontecendo tudo como a Bíblia disse que aconteceria. Por isso que a Bíblia... Pensei que era Jesus voltando, cara. É o sinal da trombeta, eu ouvi. Aleluia. Glória a Deus. Desligou. Também, depois disso. Mas enfim, vamos pôr de pé, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Depois dessa trombeta na orelha. É o sinal do término. Pior que é bem no horário, né? Parou. Aleluia. Obrigado, irmãos, por me receberem aí. Espero que vocês estejam aí semana que vem, em nome de Jesus. E o Jonatas só visitando, em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. Amém? É Jonatas, não é? Ah, bom, cara. Nós só chamamos de carioca, de repente de Jonatas. Até você ficou na dúvida, né, mano? Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus? Pai, em nome de Jesus, te louvo, te agradeço, bom Deus, por esse momento. Obrigado pela tua casa, seus filhos. Que nós possamos receber o Senhor com alegria, ser transformados pelo Senhor em meias dores, porque é difícil, e possamos aceitar, Pai, essa batalha
essa luta que se avizinha, em nome de Jesus, Pai, nos dai graça para suportar, sabedoria, Pai, para discernir as coisas, em nome do Teu Filho, do nosso Salvador. Abençoa essa casa, o alimento posto na mesa, obrigado por nunca faltar, Deus, em nome de Jesus. Me leve em segurança para minha casa, esteja com a minha esposa e com meu filho, bem como com as esposas de meus irmãos, seus filhos lá fora, suas mães, seus entes queridos que lá fora esperam esses homens saírem daqui transformados, remidos, que eles sejam o Teu exemplo, Pai, aqui na terra, em nome de Jesus, Santo Deus. Assim nós Te louvamos, Te agradecemos, amém, amém. Até aqui.